Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan. Estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2, que trata da teoria dos grafos. Esse vídeo aqui, gente, ele está na nova playlist de Matemática Discreta 2 no meu canal. Existe uma playlist antiga, caso você esteja querendo dar uma avançada, né, aí nos vídeos e não esteja gravado nessa playlist, você pode procurar aí a playlist Matemática Discreta 2, certo? E aí lá vai ter todos os vídeos, tá certo? A vantagem dessa aqui é que ela vai vir, digamos assim, em conjunto com o material em PDF, tá certo? Que eu produzi há pouco tempo, aí para você poder acompanhar pelos dois, beleza? Mas as duas playlists são semelhantes em termos de teoria. Então, gente, o que acontece? Aqui no quadro eu separei, né, algumas classificações de um grafo, que é o tema da aula de hoje. Essas classificações são com base no livro do Kenneth H. Rose, sétima edição, que é o livro que eu utilizei como base aí do material que eu produzi, tá certo? Uma das principais referências. Nesse caso específico dessa classificação, foi a ele que eu recorri, tá certo? Aqui eu tenho 6 classificações, né, das quais algumas delas vão ter muito destaque na disciplina. Outras a gente vai colocar aqui apenas para diferenciar uma coisa de outra, mas algumas dessas eu vou estar destacando, elas vão aparecer muito em definições, teoremas, exemplos e aplicações. Então a gente vai precisar saber a diferença dessas coisas para a gente não estar aplicando algo que sirva num grafo orientado, aplicando um grafo não orientado, e pode dar algum problema aí, tá certo? Então, gente, o primeiro grafo, e um dos mais importantes, é o grafo simples. Então, o que um grafo precisa ter, ou não ter, no caso, para ser simples? No caso de um grafo simples, ele precisa ter arestas não orientadas, ou seja, não pode ter a orientação nas arestas. Aqui está um exemplo. Ele não pode ter múltiplas arestas, né? Seguindo aqui também, e ele não pode ter loops. Perceba, esse grafo aqui, por exemplo, de A para B, de B para A, assim como qualquer outra aresta, eu posso ir livremente. Não há um sentido definido. Por exemplo, de A para B eu só posso ir por esta aresta aqui diretamente. Não há mais de uma, então, sem múltiplas arestas. E também não tem loop. Uma vez que eu estou num ponto, eu tenho que mudar, eu não posso permanecer nele. O loop, ele indica num problema, normalmente a permanência da informação, seja lá o que for, naquele ponto. Tá certo? O outro grafo, né, contrapondo um pouco o grafo simples, é o grafo múltiplo. Nesse grafo aqui, né, nós temos também 3 condições para ele ser considerado um grafo múltiplo. Que é o seguinte, ele tem que ter arestas não orientadas, assim como o anterior, está aqui, né, um exemplo. Ele tem que ter múltiplas arestas. Por exemplo, aqui de A para E, eu posso vir por aqui ou por essa aresta. Então eu tenho 3 possibilidades. Basta que exista uma única múltipla aresta, ou seja, 2 vértices, onde exista 2 arestas repetidas, entre aspas, vamos pensar assim, né, com a mesma função, que eu já chamo um grafo de múltiplo. Para ele ser simples, todas as suas arestas têm que ser, não pode ter nenhuma múltipla aresta. Caso ele tenha pelo menos uma, já era, ele passa a ser múltiplo. E ele não pode ter loops. Esse gráfico ele aparece pouco na disciplina, certo? De cima ainda tem um status bem mais importante, ou seja, os problemas que nós vamos trabalhar são referentes a grafo simples. Embora você possa dar uma adaptada. Vou falar disso ao longo da disciplina. Né? Se a gente tiver algum problema e se resolva com um grafo simples e a gente tiver um gráfico como esse, a gente pode, de certa forma, dar uma adaptada nesse problema. Pseudografo. Então, o que um grafo precisa ter ou não ter para ser um pseudografo? Arestas não orientadas, assim como os anteriores, múltiplas arestas, e ele pode ter loop. Então ele é como se fosse esse gráfico aqui de cima com a presença de pelo menos um loop. Aí a gente vai chamar ele de pseudografo. Tá certo? Pseudografo a gente praticamente não vê muito na disciplina. Né? Vê quase tanto quanto esse aqui. Certo? Ou um pouco menos. Grafo simples orientado. Esse aqui, sim, é um outro gráfico, assim como o simples orientado aparece amplamente na disciplina. Então você precisa, dada uma situação, né, identificar, provavelmente você vai identificar ela aqui dentro da disciplina como simples ou simples orientada. Tá certo? Então o que o gráfico precisa ter ou não ter para ser simples orientado? Arestas orientadas, obviamente, né? Ele não pode ter múltiplas arestas nem loop. Então a diferença para o primeiro aqui é só a questão da orientação das arestas. Nesse caso aqui, ó,
Se eu estou aqui em B, eu posso ir para A, mas se eu estou em A, eu não posso ir para B, pelo menos não diretamente. Tá certo? Aí você fala, professor, mas aqui tem uma múltipla aresta, porque observe, ó, de E para D tem duas, mas cuidado, a múltipla aresta, ela é uma cópia. Observe que essa aresta aqui, de baixo, ó, ela é de D para E. E esta aqui de cima, ela é de E para D. Isso não caracteriza uma múltipla aresta. Eu até coloquei um exemplo contrapondo isso aí, para a gente entender direitinho, né? Não cair em pegadinhas. Tá certo? E grafo múltiplo orientado. Próximo grafo. Esse aqui, ele cai tão pouco quanto esses dois aqui na disciplina. Ou seja, a exigência, né, nas situações é menor. Embora, claro, quando você modelar, muitas vezes você pode achar situações como essa. Aí você tenta adaptar o que a teoria diz, né, para os outros grafos para tentar resolver isso. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso na disciplina. Então, o que um grafo múltiplo precisa ter ou não ter para ser múltiplo orientado? Primeiro, arestas orientadas, como é o caso aqui. Todas as arestas existem um sentido, né, de um vértice para o outro e não vice-versa, ou seja, você só pode andar naquele sentido. Tem que ter múltiplas arestas. Como assim, professor, múltiplas arestas? Vamos lá. No de cima eu percebo que aqui tem DE, que era o simples orientado, DE, e a aresta é D. Então elas são diferentes. Porém aqui, ó, se você olhar no de baixo, ó, de E para A, eu tenho duas arestas iguais, ó. Essa aqui subindo e essa outra. Então isso caracteriza uma múltipla aresta, porque é uma aresta repetida. Certo? Embora, se isso aí numa situação prática não seja a mesma coisa, né? Claro, eu tenho duas ruas num sentido só que vão para o mesmo ponto. Parte de um ponto A e chegam, né, parte de um ponto E e chegam em um ponto A. Nesse caso, teoricamente, é como se fosse a mesma rua. Sim, né? É uma duplicação daquela rua. Digamos assim, é como se tivesse duas faixas numa pista. Elas vão levar do mesmo ponto a um outro ponto. Tá certo? E ele pode ter loop. Então, loop meio que conta como uma múltipla aresta. Tá certo? Então, evite fazer confusão aí. Por isso que eu coloquei todos eles com um desenho levemente parecido, para a gente não confundir um com o outro. E, por último, o grafo misto. Como o próprio nome já diz, é o grafo que ocorre de tudo. Né? Ele vai ter arestas orientadas e não orientadas, principalmente esta condição aqui. Ele vai ter múltiplas arestas, ou pode não ter necessariamente múltiplas arestas. Só o fato de ele ter arestas orientadas e não orientadas na mesma situação já caracteriza como misto. Ele pode ter múltiplas arestas e pode ter loops. Quando eu falo que ele precisa ter loop, assim, às vezes pode ser que uma dessas classificações aqui pode ter aquele objeto ou não ter. Tá certo? Por isso que eu falo, isso é muito de autor para autor. Então, nesse caso aqui, observe, ó, esse gráfico que eu poderia, né, colocar ele, exceto pelo loop, como se fossem as ruas de uma cidade. Né? Assim, você vai ter ruas com um sentido, né, só, e ruas com os dois sentidos. Ou se você pensar numa rede de computadores, né, você vai ter que certos terminais enviam informações, esse ponto aqui é um ponto que A envia para E, e esse ponto aqui é um ponto de fluxo, sei lá, onde a informação pode ir e voltar, pensando assim. Né? E aqui um ponto de backup, como eu falei, um loop, você pode entender como ponto de backup. O loop não precisa de setinha, viu, gente? Eu botei a setinha aqui em cima, porque eu estou todo orientado, botei a setinha, mas você pode fazer o loop e botar uma setinha na ponta dele ou não, porque o loop não tem necessariamente uma orientação em si. Tá certo? Mas aí tem esses exemplos. Você pode achar mais algum, mas assim, os mais importantes aqui são esses aqui. É o grafo simples e o grafo simples orientado. Esses aqui, eles são muito presentes durante a disciplina. Então, os resultados que nós veremos, que nos ajudarão a resolver problemas, ora eles vão estar relacionados a grafos simples e ora a gráficos simples orientados. Tá certo? Então, é isso aí. Espero ter entendido, espero que tenham gostado. Próxima aula eu já vou estar dando algumas aplicações assim, mais palpáveis. Aqui, embora eu só falei de desenhos, mas na próxima a gente vai fazer uma aula onde eu vou estar falando um pouco assim, sobre aplicações que nós temos aí no nosso cotidiano e às vezes nós nos damos conta dessas aplicações. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.